Bonjour! Como vocês estão? Espero que bem, na paz do Senhor e é uma alegria. Eu amo falar de alegria. E alegria para mim é estar com uma pessoa que eu gosto, conversando sobre assuntos que me fazem crescer, me fazem aprender mais e inclusive servir mais. Porque tem pessoas que chegam à nossa vida não só do intuito de te entregar, mas você também de servir. E da onde você está falando, escreve aqui e já curte, já compartilha e já segue, já manda um aviãozinho, porque você sabe que aqui é conteúdo para fazer você, virar de chave. Tenho certeza que você já tem acompanhado em outros episódios e já tem recebido muito dos convidados aqui e não vai ser diferente de hoje também, né? Hoje eu tô com uma convidada mega especial. Ai, gente, vou apresentar. E aí você pode complementar, tá? Tá bom. Então vamos lá. Hoje nós estamos com Monique Câmara Werner. Uma salva de palmas. Essa princesa, filha amada de Deus, esposa do Alexandre, que vocês não estão vendo, mas ele tá aqui filmando tudo, um príncipe. Mãe da Vitória, Maitê e mãe do coração do Arthur e da Júlia. Criadora do processo Alma Delas. Olha, eu não vivi o processo ainda, tá? Mas eu fui assistir a palestra e olha, bom, ela sabe os reviravoltas que teve na minha infância só de assistir essa palestra. Olha, foi profundo. O que será viver esse processo? É sobre o que o Alma Delas? É ajudar mulheres a ressignificarem suas histórias de vida e restaurar a sua identidade. Por que restaurar? Porque, né, Monique, nós já fomos criados ali, né, no original, para sermos algo e que infelizmente, assim como eu e tu, nos perdemos no meio do caminho. No meio do caminho. Mas amém, voltamos, amém, né? Amém. Glória a Deus. Ela também é analista de perfil comportamental, treinadora, palestrante, gente, não acaba. E administradora, ufa. Uau! Parabéns, amiga, Obrigada, é uma alegria, uma honra ter você aqui, viu? Obrigada. Seja muito bem-vinda, você está em casa e fica à vontade, tá bom? Obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. E tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor, como foi na nossa jornada para outras pessoas também, né? Amém. E você sabe que hoje eu vim gravando aqui os stories e falando assim, vocês não imaginam o quanto que eu recebo de vocês aqui sentando na minha frente. Por mais que seja pessoas que eu já conheço, já participei de algum evento ou de processo, ou tenho até uma intimidade maior, mas eu sempre aprendo. Eu sempre trago isso assim, Mi, porque a gente sempre se colocar nesse lugar de eterno aprendiz. Isso. Então, sempre tem alguma coisa para encher mais no nosso conhecimento. Então, quando a gente se permite colocar nesse lugar, a gente sempre tem a aprender, porque a mim que eu falei há 2 semanas atrás já não é a mesma de hoje. Não. Então, o que eu falar para ti hoje talvez vai ter um significado muito diferente se eu tivesse falado de 2 semanas atrás. E essa é a primeira ficha que me caiu, assim, durante todo o meu processo de autoconhecimento. Então, quando às vezes assim, ler um livro eu já li. Não, eu não li, porque a versão que leu não foi a versão de hoje. É verdade, igual roupa, né? Aquela roupa não serve mais pra Monique e a de hoje. É outra pessoa. Sim, é verdade. Então, assim, fisicamente é a mesma, mas não é a mesma pessoa. Então, esse é o primeiro ponto-chave. A gente se permitir sempre estar aprendendo, se conectando e conhecendo mais aos outros e a si mesmo. Uau, é verdade. E, Monique, antes da gente começar, hoje eu vou começar algo novo e você vai ser a minha primeira cobaia. Uau! Não. Inclusive, deixa eu dar honra, né? Essa ideia veio do meu pai. Até comentei ali com o Rubinho na semana passada, que meu pai é jornalista, e ele não tinha assistido ainda os meus podcasts. E aí eu falei assim, me dá um feedback. E aí ele me deu alguns feedbacks e falou assim, Michelle, por que você não põe uma galeria do pensamento? Eu falei, cara, que legal. Porque, não sei você, né, Monique, mas comigo, às vezes tem frases que entram no meu coração de uma forma que parece que tatua, sabe? E aquilo realmente faz um movimento
de novas conexões na minha cabeça, sabe? Então, eu gostaria de te pedir, eu até tive que pedir antes, você lembra, né, da frase? Então, tá bom. Então, nós vamos anotar aqui, vamos colocar nesse potinho, no potinho de amor, para quê? Para os outros convidados que virem aqui vão colocar, vão se servir, mas vão servir também. Então, nós vamos trocar entre os convidados, porque não tinha essa dinâmica ainda entre os convidados. Então, nós vamos fazer hoje de forma intencional. Pra gente começar, assim, é rapidinho. Você escreve a tua, eu escrevo a minha, pra gente trocar uma figurinha rapidinho. Pode ser? Combinado. Você prefere azul ou preto, amiga? Azul. Aqui, é só girar. Pode escolher um papelzinho. E depois você escrever, a gente lê e coloca aqui, para quem chegar depois. Embaixo. Pois é, verdade. Ih, errei. Claro que eu errei. Errei bem na última. Não. Pulei. Gente, meu Deus. É nervoso de principiante. Agora eu lembrei que estava dando errado, porque estava faltando uma palavra. Agora sim, depois eu jogo fora esse aqui. Aqui, eu vou colocar, inclusive, quem falou. Para dar as honras, né? Sim. Inclusive, eu acho que você conhece, né? Fala a sua, Monique. A minha é uma frase que fez muito sentido para mim, que é assim: sua dor nunca será sobre você, e sim uma capacitação para curar vidas através de você. Uau! É isso, né? Propósito. É isso. Eu concordo plenamente. Quando eu entendi a profundidade disso, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida. E eu acredito. E eu também. Sabe aonde que me virou essa chave? Em 2 livros sobre esse assunto. Uma Vida com Propósitos, né? Do Rick Warren, que ele se aprofunda muito nisso. Incrível. E A Humildade e a Beleza da Santidade. Também foi assim que eu tive o entendimento que é só para servir. Perfeito. Que não é para mim e nunca vai ser. Nunca vai ser sobre a gente. E o quanto isso nos tira desse lugar da vítima, da sofredora, de ó céus, ó terra, né? Sim. Então, assim, não, é isso. Eu preciso me curar, eu preciso me olhar com coragem, porque é através disso que Deus vai fazer sobre a minha vida. Com certeza. Então, com quanto certeza. isso realmente foi muito impactante quando eu entendi, de fato, o que tinha por detrás dessa frase. Vai fazer um grande efeito aí, quem lê. Quem será que vai pegar a próxima frase? A minha é assim... Uma vez, sabe a Kelly, que trabalhava na Febracis? Uma vez, uma semana, um mês que eu conheci ela, acho que nem isso. Ela foi me levar até o carro e eu falei, que linda a tua blusa. E ela tirou a blusa e me deu. Uau. Eu ainda não tinha vivido isso ainda na minha vida, sabe? Esse desprendimento, esse negócio. Eu falei, menina, não precisa, eu só falei que sua blusa é bonita. Fiquei até constrangida, né? E ela falou assim, não, fica tranquilo, não há nada do que possuímos que não possamos abrir mão. Uau. Cara, eu nunca mais esqueci. Kelly, pra você, tá? Eu nunca mais esqueci disso. Porque pra mim, até então, eu ainda era o ter. Então, dar algo, dar uma roupa, pra mim era tipo assim, tirar um pedaço de mim, né? E quando você entende que não é pra gente... que tudo que a gente tem, nós não vamos levar, que é só para mordomia, é só para usar para Deus. Aí a coisa. Não, agora sou eu que tô. Ai, você gostou de ser? Não, leve, irmã. Toma, tá tudo certo. E é tão bom, tão mais leve viver assim.
eu É só tão tenho mais que fácil quando a agradecer. gente entende que é Sim. através da gente. Sim, exatamente. É através. Eu vou colocar aqui no potinho, bora lá. Vamos lá, semana que vem, quem vai? A Carla, né? Vamos ver. A Carla vai trazer a dela. Que toque muitas vidas. Amém. Amém. Então, vamos lá. Incrível essa ideia. Não é legal? É Parece incrível. simples, né? Mas vai trazer reflexões. E a gente sabe que o Espírito Santo, ele age, né? Às vezes a pessoa vai ler algo aqui e fala, olha, tava precisando disso, é a resposta de oração. Exatamente. Vai saber, né? Vamos lá. Amiga, você já deu uma introduçãozinha e falou sobre o seu autoconhecimento, que foi o start, né? Mas Sim. quando começou essa sede, essa vontade, ou foi na pancada mesmo? Então, é uma longa história que eu vou tentar resumir. Tá. Na verdade, eu sempre fui uma insatisfeita positivamente em relação à minha história, em relação à questão de brigas familiares, uma família desestruturada emocionalmente. Eu sempre me vi como um peixe fora d'água em relação a essa questão realmente de relacionamentos. Então eu sempre busquei terapia, logo que eu comecei a trabalhar, eu sempre fui buscar terapia, me autoconhecer. Eu tinha uma frase que eu ainda tenho, né, que me norteia muito, que é uma frase que diz assim: se o mundo não muda, mudo eu. E essa frase, ela sempre me norteou. Então eu sempre entendi que assim, o mundo não ia mudar, mas eu precisava mudar. Sim. Então eu sempre tive essa busca muito do autoconhecimento. Já era natural teu? Já era muito Que legal, natural. Essa que legal. insatisfação interna sempre existiu dentro de mim. Beirava a exigência extrema de tipo assim, preciso ser perfeita, tal? Não, era uma coisa saudável. Era uma insatisfação de, por exemplo, eu lembro que eu trazia muito isso. Nossa, mas por que a nossa família briga tanto? E eu ouvia minha mãe dizer assim, toda família briga. Eu dizia, não pode ser. Entendi. Normal isso. Essa insatisfação eu tinha dentro de mim, sabe? De aquilo não pode ser normal. Saudável. Então era uma insatisfação de fato saudável. Então eu sempre tive essa ideia de que eu só conseguiria resolver isso dentro de mim, porque o mundo não ia mudar. Não. Então eu precisava buscar esse autoconhecimento. Então foi através de terapia. Eu sempre busquei fazer cursos que buscassem levar esse autoconhecimento para um outro patamar. Então, e desde muito nova eu sempre tive um sonho, se me perguntares assim, qual era a tua profissão que tu queria ser desde pequena, era ser psicóloga. Eu sempre quis ser psicóloga. Uau. Então eu sempre tive esse olhar para pessoas, sempre tive. Sempre que interessante esses seres humanos. Isso, eu sempre tive isso. Mas o que aconteceu? Eu engravidei aos 17 anos e aí aquela pressão de precisava trabalhar, precisava pagar conta, enfim, precisava, né, de fato, levar minha vida em diante. Então, eu fui para administração, Tá. porque era o que dava no momento, foi o estágio que eu consegui. Mas mesmo dentro da administração, eu sempre trabalhei muito voltada para pessoas. Então, treinamento dentro de empresas, estruturação de RH. Então, eu sempre tive nas pessoas, mesmo através da administração. Tá. Eu sempre entendi que esse autoconhecimento, que as pessoas eram importantes. Então, hoje, quando eu olho, assim, a tecnologia vai dominar o mundo? Vai, mas tem coisas que não vão nunca superar as pessoas. Nunca. E, então, eu sempre tive muito esse olhar. Os sentimentos nunca vão poder ser tomados pela inteligência artificial. Ela vai fazer tudo, menos os sentimentos. Sim. Então, eu sempre tive muito essa busca de querer me conhecer, quem eu sou. E quando foi a tua vez, assim, de você dar aquela mergulhada? Então, eu tive várias etapas, eu tive várias fases. Tá. 2013, eu fiz um curso bem profundo, de 2 anos, de psicanálise aplicada em negócios, que para mim foi o meu primeiro rompante. Ali eu tive um autoconhecimento muito profundo. Expandiu bastante. Expandiu muito. Legal. Só que ele era focado na minha pessoa, mas com o foco para dentro do business, que era a minha área. Que era a tua área, então fez Isso. sentido.
E ali pra mim foi um rompante muito grande, muito Aquele grande. foi a principal. Aquele foi porque ali eu comecei a acessar memórias que eu nem lembrava que eu tinha. Então ali eu comecei a entender muita coisa, porque às vezes as pessoas falavam assim, nossa, mas eu lembrei de uma memória, e eu olhava e dizia assim, nossa, é impossível isso até acontecer comigo. Entendi. Então eu lembrei de muitos eventos traumáticos da minha vida que eu simplesmente não fazia ideia Achava que que tinham nem existia, né? acontecido. Aconteceu? Exato. E foi Uau. tão legal, Mi, porque assim, ó, eu lembro que quando veio a memória, eu dizia assim, mas será que aconteceu mesmo? Será que foi verdade? Sim. Como que foi? E aí a memória foi vindo e vindo e vindo e vindo e vindo. Então esse foi o meu primeiro rompante, assim, meu primeiro mergulho, foi Uau. 2013. 2019, eu fiz a minha primeira formação em coaching por uma outra instituição que não foi a Febracis. Foi super legal, mas não tocou meu coração, Não tocou. sabe? Foi um processo de autoconhecimento, mas não foi aquela coisa assim, vou migrar de carreira. Aham, foi mais superficial. Não. Foi muito legal, mas ok. Até que 2022 eu fui pescada por Deus. Gosto muito de trazer isso. Fui pescada por Deus, literalmente. Que foi quando eu caí dentro do método CIS, através de um presente de uma desconhecida. Meu Eu ganhei o ingresso de uma pessoa que eu não Deus. conhecia. Que e aí, história, amiga. foi bem interessante mesmo. Foi uma pessoa que eu não conhecia, num grupo de WhatsApp. Teve eu ganhei o ingresso, eu não sabia nem por que era, amiga. Eu falei, eu quero. Depois é que eu fui ver o que era o curso. Caramba. Só foi. Só fui. Você foi saber lá ou você deu uma investigada antes? Eu fui saber lá. Uau. Eu fui saber lá. E aí foi tão interessante, porque eu cheguei nesse curso e a pessoa é a terceira vez que eu faço. Eu falei, gente, que curso é esse? Que a pessoa faz se um monte de conhece, vezes. né? Meu Deus. E aí ali foi assim o meu divisor de águas. Porque ali eu entendi sobre comportamento. E aí eu comecei a olhar toda uma trajetória lá atrás, dentro do meu mundo business, que tu pode entender de qualquer estratégia, técnica de Culturas, vendas, processos, processos. Mas se tu não entender de pessoas, Não tu entendeu pode nada, implementar o que for dentro da tua empresa que não vai rodar. Sim. E aí eu fui fazer a minha formação em Business Coaching, que eu já tinha uma formação em Life por outra instituição. Eu fui fazer uma formação de business porque eu vinha da área da consultoria. E quando eu fui fazer a formação, eu fiz a minha formação com o Paulo, lá em São Paulo. Uau, que legal. A gente fez a formação com ele, eu e o Alexandre. E no segundo dia da formação, eu olhei para o Alexandre e falei, amor, não vou mais trabalhar na consultoria. Eu quero trabalhar com uma etapa antes da consultoria. Então, porque o que aconteceu? Como eu vim do mundo da consultoria, as pessoas me contratavam, as coisas funcionavam por um tempo e paravam. Eu falava, gente, mas o que acontece? Porque a pessoa me recontratava de novo. Sim. Entende? E eu dizia, financeiramente estava bom, mas você fui... não estava entregando 100%, porque você não tinha entendido ainda. Não, aí é que tá. Eu entregava, mas olha o que não. acontece. A longo prazo eu digo, né, Monique? É porque eu entregava pra Michele. Tá. Mas quem implementava era a Michele. Ah, entendi. Entendeu? Entendi. E eu precisava entender por que a Michele construía comigo e não colocava em prática. Entendi. E aí eu precisei entender sobre o comportamento humano. Uau. E aí eu me apaixonei pelo aí comportamento. Tudo, aí né? eu entendi tudo, amiga. Não tem como, aí né? Aí eu entendi tudo. Então, essa foi a minha jornada do autoconhecimento, entende? Sim. Ela começou lá em 2013, ela veio vindo através de curso, através de terapia, através do processo de coaching, através de análise de perfil comportamental, e aí eu me encantei com esse processo e eu entendi muitos dos padrões que eu repetia na minha vida e o principal, eu entendi o quanto eu sabotei as bênçãos que Deus queria dar na minha vida. Eita. Isso pra mim foi meu maior aprendizado. Isso e é muito dói, forte. Né? Dói. Eu acho que deve doer, mas também, ao mesmo tempo, caramba, agora eu sei que tem muitas outras que eu não vou sabotar. Isso traz um ânimo, né? Porque daí tu começas a entender de fato. Eu sempre gosto de trazer muito isso, assim, que de toda a minha jornada, assim, se eu pudesse eleger um ponto, que foi, assim, a minha virada de chave. Vai, conta. Autorresponsabilidade.
Cara, isso Pra mim assim, também? isso pra mim foi assim o que virou a chave na minha vida. Quando eu entendi o poder que tinha em eu deixar de olhar pra fora e olhar pra dentro, sabe? Eu sou responsável. Então tá, eu vim até aqui, o que que eu vou fazer aqui? E aí isso foi pra tudo. Entende? Isso foi no meu casamento, isso foi na relação com as minhas filhas, foi na relação profissional, foi eu comigo, foi eu com a minha mãe, foi eu com meu pai, foi a minha vida inteira. Então, se eu olhasse pra tudo, a autorresponsabilidade, ela foi o meu start inicial, sabe? Assim, da minha virada. Sim, de você sabe fato. que pra mim também. Eu lembro quando eu, no método CIS, eu não comecei no método CIS, comecei no formação e coaching, né? E mais ou menos que nem você. Tipo, onde eu estou, o que que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, não sei o que é. E no fim, era pra estar lá mesmo, Sim. né? Também, todo um mover de Deus pra eu estar lá. E no método CIS, a palestra, né? A parte que o Paulo dá, foi a que eu mais apanhei. Mais apanhei. Eu só chorava. Minha vontade era gritar de dor, porque tava nascendo mesmo. Sabe quando a vítima tá indo embora? Sim. Tá sendo moída? E tipo assim, cara, eu não posso mais ficar colocando a responsabilidade, a culpa dos resultados Sim. ruins da minha vida. E foi muito transformador, muito. E sabe o que que acontece hoje? Agora eu fico com raiva. Não sei você, mas às vezes eu fico com raiva, porque eu quero às vezes jogar no outro e falar, meu Deus, não dá! Não dá, Não agora dá, sim. não dá, Você não que é dá, comigo. Meu Deus, é comigo, Jesus. Mas e às vezes as pessoas vêm falar, não, mas pensa bem, Michele, tem isso daqui. Veja, o outro falou, não, amiga, Não deixa de fui falar, eu, eu queria, mas não, é eu mesmo. Eu mesmo que Exatamente. fiz isso aqui. Seja por ação ou por omissão, Exato. né? Seja por ação ou por omissão. Total. Exatamente. Eu fui muito por omissão, muito achando que o outro. Não, não é. Quando eu entendi que eu poderia ter a atitude de mudar, que mais ninguém ia Sim. ter, doeu muito, tá? E aí isso tira total, né, de um lugar que de fato não nos pertence. Porque de fato, assim, trouxe a consciência, trouxe a responsabilidade e agora sou eu, né? Eu sempre gosto de trazer isso, assim, sou eu comigo mesma. Não tem. Não tem pra onde fugir, Não minha tem. filha. Então, até na minha palestra eu faço uma pergunta, eu gosto de trazer assim, quem aqui reclama do marido? Um monte de mulher levanta a mão, diz assim, quem escolheu o marido? Quem escolheu o marido? Vamos lembrar, né? E aí, quando eu falo essa pergunta, as pessoas começam a rir, porque de fato, as pessoas nunca pensam que elas são resultados das suas escolhas. Sim, sim. Então, isso pra mim foi uma virada de chave muito grande. E isso faz uma pausa, assim, um leve complemento que tem a ver, eu lembro, em relação ao meu pai e minha mãe, porque eu olhava até uma parte da minha infância, meu pai. E quando eu comecei a viver a formação e tudo, eu falei assim, tá, mas quem escolheu o teu pai? Nossa, aí eu tive que olhar para minha mãe também, porque até então era só aquela voz de coitada, de que ele que era ruim. Não, peraí. E aí eu fui ver mais profundo, porque aí você se aprofunda, se aprofunda mais nele, se aprofunda mais em você, né? E aí isso que tu tá trazendo foi começou com a autorresponsabilidade. Tá. E aí quando eu tive essa consciência, eu tive uma outra virada de chave, porque lembra que eu era eterna insatisfeita Sim. na minha relação familiar. Sim. Então tá bom, então eu sou insatisfeita e agora eu sou autorresponsável, então quem que pode mudar? Eu. Euzinha. E aí eu passei uma vida inteira olhando pra minha mãe e pro meu pai, que eu sou vítima, porque eu queria ter tido uma mãe diferente, eu queria ter tido um pai diferente, e eu ficava presa nesse lugar, com esse discurso, com essa historinha de que, mas vocês não sabem como é que foi minha vida, vocês não sabem como é que foi minha história. Trazendo um peso, né? E aí, quando eu desconstruí isso, e como tu falou, eu tinha vontade de gritar, eu tinha vontade de chorar, enfim, assim, no meu segundo método CIS, eu falei para Alexandre, amor, eu vou no banheiro, e eu desapareci. Nunca mais, o Alexandre chamar os bombeiros. Mas eu fui parar no ambulatório. Passou mal. Eu passei Porque mal. dói a carne, né? Não Sabe, tem assim, como. me veio uma consciência de que eu falei, cara, chega dessas historinhas, sabe? Sou eu que preciso olhar com coragem pra minha história e decidir fazer diferente. Não consigo voltar lá atrás. Não consigo ser criança de novo e dizer pros meus pais como que eles têm que me tratar. Quem sou eu pra querer dizer isso?
Então, essa consciência mudou muita coisa. E a gente passa por uma jornada que é desafiadora, né? Quem sentar aqui e disser assim, Que foi nossa, facinho, é muito fácil. Não, não é. É desafiador pra caramba. Não sentou essa pessoa aqui ainda. E se sentar, eu vou falar assim, Jesus, leva, tá pronta, pode levar, arrebata. Porque não tem como. Não tem, é um processo super desafiador, é um processo que dói, mas é um processo que transforma. E aí eu percebo que, assim, de fato, nesse mergulhar mesmo, eu tô faz 2 anos e 3 meses, assim. Então, quando eu olho 2 anos e 3 meses, é tão pouco. Quando eu olho assim, gente, o que eu mudei nesse tempo? E aí eu pergunto assim, cara, tem pessoas que preferem viver uma vida inteira na dor, na falta de consciência, porque vai dizer assim, ai, vai doer. Gente, 2 anos eu sou... E eu continuo tendo um monte de problema, porque Deus nunca prometeu uma vida pra gente sem tribulações. Mas eu aprendi a lidar com as tribulações. É verdade. E eu decidi escolher como que eu vou me sentir. Então, quando eu consigo olhar para isso, isso me trouxe muito... Eu tive curas físicas. Eu tive curas físicas quando eu decidi olhar com coragem para minha história. Uau. Então, olhar para o perdão de pai e mãe. Não. Olhar... Gratidão. Né? Gratidão, sabe? Gratidão, assim, também foi uma coisa que interiorizou, assim, na minha alma, na minha vida. Muito de forte, uma forma muito que eu falava forte. assim, gente, eu não sabia o que era gratidão. Eu não sabia, Monique, de verdade. Eu falava, gente, eu não tinha sentido até viver. E é isso, vem essa cura. Exatamente. Física e emocional, parece que o mundo fica mais colorido. A gente olha para qualquer coisa com amor para tudo. É algo assim muito profundo. É porque muda uma mentalidade. Muda uma mentalidade. Então, eu sempre fui, né, e eu não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque essa é uma versão minha que ficou lá atrás e que às vezes ela ainda aparece, porque ela tá dentro de mim. A nova criatura, ela quer renascer diariamente. E a gente tem que ficar todo matando ela. dia. Mas assim, quando eu olho hoje o que eu tenho para agradecer na minha vida, teve um momento que isso foi na minha primeira formação que eu tive em relação a isso, que foi assim: mesmo nos teus dias mais desafiadores, tu sempre vais ter mais para agradecer do que para reclamar. Amém. E eu gosto de trazer um exemplo que é um exemplo muito forte mesmo. A pessoa que eu mais amo, continuo amando, né? Eu perdi meu padrasto. Foi uma pessoa que para mim teve um significado muito importante na minha vida, construção de caráter, de amor, de tudo veio dele. E eu gosto muito de trazer esse exemplo porque eu lembro que quando eu estava voltando do enterro dele, eu vim no carro agradecendo. Uau. E eu conto isso para as pessoas, mas como alguém vendo, agradecendo de um enterro, sabe? E eu disse, sou obrigada a agradecer. Eu convivi 40 anos. Que bênção, né? Sabe? Tem pessoas que nem conheceram, que não tiveram pai. Eu tenho que agradecer porque eu tive momentos de amor, de carinho. Então, o que é isso? É uma mudança de olhar. Uma mudança de olhar. É decidir olhar diferente. Não significa que não dói, não significa que não sofre, não significa nada disso. Sim. Mas é uma mudança de olhar. Então, olhar para as situações mais desafiadoras da nossa vida, nós sempre vamos ter mais para agradecer do que para pedir. Com certeza. Entende? Com certeza. Então isso é uma mudança muito forte na minha vida. Porque a gente entende o quanto isso vai mudando os nossos sentimentos, sabe? Total. O quanto isso vai mudando a nossa forma de olhar o mundo. De olhar as pessoas. Né? Isso, exatamente. Então é muito interessante porque às vezes as pessoas falam assim, pronto, agora não tem mais problema. Não, ao contrário, continua gente. Tendo. Mas é a escolha. Eu quero morrer quando eu escuto isso, tá, Monique? A gente tem que ter muito Jesus. Muita inteligência emocional, o Espírito Santo trabalhando dentro da gente para não dar umas respostas. Porque né? debocha e associa com o espiritual, né? Ah lá, a crente agora não tem problema. Isso. A crente agora não vê. Não, claro que eu tenho. Mas é a escolha de olhar para o problema. Mas é a escolha para o problema. Eu vou olhar só para o ruim, eu vou deixar o problema me paralisar? Exatamente. Ou eu vou ver o problema, que eu preciso aprender com o problema, ressignificar e tocar minha vida. E agradecer por ter tido aquele problema. Porque se não fosse ele, eu não ia ter esse aprendizado na minha vida. E todo dia tem, né, Monique? Todo dia tem aprendizado. E essa foi uma mudança também que eu tive muito grande, porque isso é muito comum as pessoas perguntarem
quando fala assim, tá, mas como que tu fez para esquecer? Não esqueci nada. Eu ressignifiquei. E é isso que hoje eu trabalho com as mulheres quando a gente faz as nossas palestras e processos. Ninguém tá aqui para esquecer nada. Esquecer é Alzheimer. Eu lembro, é bem isso mesmo. Esquecer é Alzheimer, não é a ideia aqui. Então, mas o que que é? É ressignificar. Eu não posso voltar na minha infância e fazer diferente, mas eu posso escolher olhar para minha infância e ter um olhar diferente a partir daquilo. Então, isso foi um grande presente que o autoconhecimento me trouxe, sabe? Sim. Esse presente de conseguir olhar para minha história, olhar com honra, olhar com alegria. Então, eu comecei a olhar para minha história e ver que eu tenho infinitas vezes mais coisas boas do que ruins. Muito mais. Mas a gente parece que a gente é treinado para olhar sempre as coisas ruins Mas nós com mais somos, força. Eu não sei você, mas eu na minha infância, eu só ouvia que era ruim, que era ruim, que era ruim, que era ruim. Até do feedback que eu pedi pro meu pai, o meu pai mandou uma lista rapidinho, umas 15 coisas ruim. Eu falei, legal, pai, tem uns aqui que até doeu, mas o senhor tem razão, eu vou anotar, beleza. E o elogio. E não é porque hoje a Michelle precisa de um elogio, mas porque eu queria que ele treinasse o olhar dele para ver algo bom. Porque aonde ele tá hoje, ele não consegue. Ele não consegue. Tipo assim, cara, eu só consigo ver o ruim. Então, pai, olha, tem um lado bom. O que você pode ver aqui de bom? Aí ele... Não, hoje eu tô com sono, amanhã tal. Falei, beleza, pai, beijo. Aí no outro dia ele... Bom dia. Eu vi isso de bom. Eu comemorei muito. Uau. Não porque eu precisava daquelas palavras, porque eu já saí desse, graças a Deus. Não que eu não gosto de elogio, tá, gente? Eu gosto. Mas antes eu dependia muito. Não, eu dependia, eu era movida por elogio. Hoje não, mas porque, caramba, ele conseguiu enxergar. Ele conseguiu enxergar algo bom. Porque tu tá curando nele. Exato, exato. E foi assim, eu fiquei muito feliz por ele ter conseguido ver. E isso que eu ia te falar, a gratidão também é o caminho para você perdoar. Perfeito, perfeito. Não tem como. Não tem como. E sabe que isso é tão interessante, Mi, porque assim, eu sendo muito vulnerável, porque isso também foi o que eu aprendi nessa jornada. Sim, eu também. A vulnerabilidade cura. Todo mundo ensinou pra gente o contrário, né? Tem que ser forte. Não. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. É a vulnerabilidade, é se expor, claro, com respeito, sem vitimismo. Sim. Mas é se expor mesmo. Se expor. Porque a minha vulnerabilidade talvez vai ser a palavra que tu vais precisar pra ressignificar algo em ti. Com certeza. Então, quando eu trago, assim, muita vulnerabilidade, eu tinha muita dificuldade de perdoar. Muita dificuldade, muita. Eu olhava para minha mãe, em especial, com um olhar de julgamento, sendo bem vulnerável aqui mesmo. Eu apontava o dedo. Ela foi assim, ela deixou de fazer isso. Como eu vou perdoar? Como eu vou perdoar? E aí, nessa jornada, eu entendi o quanto estar nesse estado de não perdão e nesse julgamento, nesse apontamento, me fez errar muito na vida. E eu vou te dar alguns exemplos. Diga. Então, eu tive muitas amizades tóxicas, por exemplo. Viu? Pega a dica, viu? E amizades que a minha mãe falava que não eram amizades boas. Mas como eu ia ouvir minha mãe? Olha que forte isso. Nossa. E entra a honra, né? Caramba. Mas olha que forte. Eu não vou dar ouvido pra ela. Não. Tudo que sai dela... Tudo que sai dela não é pro meu bem. Nossa. Ela tá com inveja, ela não quer... Entende? Inconsciente, né? Inconsciente. Total inconsciente. Mas... E quando eu olho pra trás hoje, eu penso, cara, quantas coisas eu poderia ter evitado na minha vida, negativas, se eu tivesse tomado a decisão, porque perdoar é uma decisão. Verdade. Não é um sentimento, E não é uma não ver que as decisão. pessoas têm problemas, né? Que não elas erram, né? E aí é que tá, eu acho que a grande dificuldade que as pessoas têm quando elas pensam em perdoar elas acham que perdoar é esquecer. Já dissemos que não é. Perdoar é lembrar sem doer. Perdoar é lembrar sem doer. Anota aí. Outra confusão que as pessoas têm. Eu vou perdoar e eu vou ter que voltar a conviver. Não, você não precisa conviver por duas razões. Primeiro, que o perdão é pra ti. Às vezes a pessoa nem sabe que ela te fez alguma coisa. Eu colocaria em primeiro lugar. O perdão é pra você. Não tem nada a ver com o outro. Nada a ver. Tanto que tu pode perdoar, inclusive, quem já morreu. Exato. Essa é a maior prova de que o perdão é
exclusivamente para ti. É verdade. Não é para o outro. Você sabe que é um bom argumento. Eu até anotei quando você falou lá. Falei, olha, é verdade. Porque se morreu você consegue perdoar, Exatamente. então... O perdão, ele é só para ti, ele é unilateral. E é muito legal isso, Mi, porque assim, dessa minha história, várias vezes eu sentei, conversei com a minha mãe. E tem muita coisa que pra mim era dor, que minha mãe nem lembrava. Minha mãe nem lembrava. Nem fala. Minha mãe dizia assim, mas eu fiz isso, eu falei isso. Por quê? Minha mãe é a mesma coisa. Porque, e aí a gente percebe que assim, não é contra ti, sabe? Tem nada. Então o perdão ele é só pra ti, porque talvez né, vou trazer um exemplo mais aqui nosso, talvez tu me fale alguma coisa que eu vou ficar chateada e tu nem sabe que tu me falou. Você acha que o perdão é sobre o que a gente sente? Eu acho que o perdão, na verdade, ele é sobre O perdão não, a mágoa. É o que eu senti. Desculpa, perguntei errado. A mágoa é sobre o que eu senti. A mágoa é sobre o que eu senti. Tá bom. Exatamente. É sobre as minhas Não, memórias. por isso que acontece, das vezes nem a pessoa ter noção. Não é sobre o que aconteceu. É como eu recebi, eu senti aquilo que aconteceu. Exato. Entende? Legal. Então, se a gente olha muitas vezes, vou tirar, para não tirar o pai e mãe, por exemplo, mas assim, às vezes meu marido fala comigo de um jeito mais ríspido, e ele nem percebeu o que ele falou. Então, ainda não é mais o que... dominante, né? Ainda mais um dominante 98. Mas assim, perceber. não é o que ele fez. É como eu recebi aquilo que ele fez. Então, quando a gente consegue entender isso, quando eu entendi o que tinha por detrás da questão do perdão, e aí a gente não tem, né, eu não tenho como separar isso, mas vem da obediência ao Senhor. Amém. Entende? Quando eu entendi que essa era uma obediência... É um mandamento, né? E aqui eu vou trazer uma chave, gente, que assim, ó... vou trazer uma chave que pra mim foi muito forte. Fala. Tá? Eu vinha muito pedindo ao Senhor que Ele me desse uma direção do que tinha... Senhor, Tu me mandou transacionar de carreira, tá? Transacionei, e agora? Tô aqui. O que Tu queres que eu faça? E aí, eu fui a um culto, e nesse culto eu recebi uma palavra que era assim, para que eu te dê o próximo degrau, tu precisas primeiro resolver o que ficou no degrau de baixo. E aí, olha só que interessante isso. Ainda bem que eu anotei. E olha que interessante, aí eu fiquei pensando, aí eu cheguei em casa e falei pro meu marido assim, eu preciso conversar com a minha mãe. E aí eu falei assim, Senhor, tô obedecendo, preciso que tu me digas o que é pra fazer lá. E aí eu fui, a gente teve uma conversa extremamente profunda, sabe? De perdão mesmo, profundo. Sim. E aí eu olhei pra ela... Desafiadora, né, Monique? Difícil. Sim. Mas eu entendi que para Deus me entregar o meu propósito, Ele só poderia me entregar o meu propósito quando eu tivesse habilitada para cumprir o meu propósito. E como que eu ia falar de família, de perdão, se eu não vivia isso na realidade? Entende? Não, e detalhe, né? E olha o orgulho. Eu já tô aqui, já tô pronta. O que você quer que eu faça mais? E aí foi tão forte que eu fui na casa dela, falei com ela e eu olhei nos olhos dela. Eu lembro direitinho da cena, nós estávamos de mão dadas, olhando uma para outra em pé. Que lindo. E eu falei assim, mãe, a nossa história vai ser a história para curar muitas vidas. E eu tô aqui para dizer para a senhora que tudo que aconteceu até aqui zerou. Já esqueci. Uau. Já perdoei. Uau. Mas a gente precisa construir novo daqui para frente. Criar novas memórias. E aí, a partir daquela conversa, tudo mudou. Que legal. Foi onde eu criei a palestra, foi onde todas as palestras tiveram pessoas sempre buscando, procurando. Então, eu entendi que Deus nunca poderia me entregar se eu não tivesse cumprido essa etapa. E aí é onde eu te falo que eu atrasei muitas bênçãos de Deus na minha vida, simplesmente por não ter cumprido um mandamento.
Então, a obediência hoje, para mim, viver embaixo de princípios, para mim, é algo que é muito importante. Não abre mão, né, Monique? E Inegociável. é inegociável, Sim. porque não tem como Deus... Eu sempre penso assim, Deus deve olhar e dizer assim para mim, né? Minha filha, como é que eu vou te dar mais? Eu já te dei um monte de coisa, mas tu não faz o que eu te dei não faz nada com o que eu te dei. Entende? Sim. Então, às vezes a gente quer outras habilidades, mas o que eu faço com a habilidade que Deus já me deu? O que eu tenho feito com o que Deus já me deu? É verdade. Por que eu quero mais? Pra que Deus vai me dar mais? Pra que eu Entende? Forte. Então, isso pra mim foi uma virada de chave muito grande. Eu entender que eu precisava, de fato, escrever uma nova história. Mas era eu que tinha que escrever, não era minha mãe, nem meu pai. Entende? Era eu. E o impacto, olha o teu impacto, né? Você perdoando. É lindo o que acontece ao nosso redor, né, Monique? Destrava tudo. Destrava tudo. Entende? Porque tu tira o olhar do julgamento em cima. Então, e eu falo disso na palestra, quando eu passei a olhar minha mãe como uma pessoa, entende? Sim. Uma pessoa que teve a sua história, que teve os seus desafios, que teve as suas dores, e que não me cabe julgar por que ela não foi resolver as histórias dela, por que ela não foi olhar para as dores dela. Sim. Então, quando eu olho hoje, eu entendo que nada do que aconteceu foi sobre mim. Tudo foi sobre as dores da minha mãe e do meu pai. Nossa. Então, isso tira um peso de cima, sabe? Essa foi a sensação que eu tive. Então, hoje, quando a gente tá, e a gente continua tendo desafios, claro, né? Porque ninguém renasceu. Então, hoje, quando a gente tem desafios, eu tenho isso muito claro. Gente, não é sobre mim. Não é. E aí, tu esvazia. Tu esvazia. Espírito Santo toma conta, coloca as palavras na boca, dá tranquilidade. Dá paz. E a gente consegue lidar quando tem esses rompantes, né? Isso. Mesmo quando é com você mesmo. Isso. Tô me passando. Exatamente. Essa emoção eu tô caindo na carne. Falei errado, pensei errado, agi na impulsividade. Exato. Essa é a maravilha do autoconhecimento. Porque tu começas a, de fato, controlar as tuas emoções. Exato. Então, assim, tem ser momentos... dona de si. Isso. Então, tem momentos que, claro, somos humanos, né? Somos humanos, bom Amém. lembrar. Amém. Estamos aqui em aprendizado. Então, tem vários momentos em todas as minhas relações, de novo, profissionais, casamento, filhos, que eu olho e digo assim, errei, falei no impulso, agi no impulso, mas só consegue ter isso através do autoconhecimento. Não tem outro caminho. E como a gente já entrou bastante nesse assunto de Deus, de Espírito Santo, você já era crente? Não. Na caminhada você encontrou a cura para tudo. Aí a gente vem de novo no não perdão, porque tudo na minha vida, quando eu olho, rodou pelo não perdão. Uau. Porque o que acontece? Minha mãe, eu estudei em escola católica, eu sempre tive contato com a religião, sempre. Mas a minha mãe é católica, assim, daquela de ir à missa todo domingo, entende? Minha mãe é assim, tá? Religiosa? Bem religiosa. Tá. Mas eu não queria me parecer com a minha mãe, lembra? Sim. Pegou. Então eu não queria saber de Deus. Olha que forte isso. Por causa da sua mãe. Por causa da minha mãe. Eu não quero me Tudo parecer que ela falava com ela. sim, você falava não. Tudo que ela falava sim, eu falava não. Inclusive para Deus. Nossa, então, Monique. Olha como o estado de não perdão é algo que é muito prejudicial na nossa vida. Percebe? Você ficou sem o principal, né? Eu coloquei a conta na conta de Deus, que não tinha nada a ver com a história. E que, pelo contrário, meu pai amado, que me traz hoje uma vida tão mais leve, tão mais tranquila, tão mais tudo, sabe? Plena, né? Então, o que aconteceu? É o que eu te falei quando a gente foi lá pro Método CIS, foi eu e o Alexandre. Ao final teve um chamado, quem quer aceitar Jesus. Eu tava de um lado da sala e ele do lado totalmente oposto. E os dois levantaram, sem combinar, sem nada. Então aquilo foi muito forte. A gente se olhou e a gente falou, uau, tem alguma coisa de diferente aqui. Então essa foi a nossa... Nossa, eu me arrepiei inteira. Foi muito forte. Uau, que momento Foi muito forte. A gente estava em lados totalmente opostos. E eu lembro que quando a gente levantou, a gente se olhou, os dois surpresos, assim. E eu falei, tem alguma coisa de estranha aqui. Porque eu não conhecia, eu não tinha essa intimidade com Deus. Para mim era tudo muito novo. E a gente foi começando a perceber isso, assim, do quanto a gente precisava se alimentar
dessa palavra, do quanto a gente precisava conhecer mais esse Jesus. Quem é esse Jesus que esses crentes vão tudo lá chorar, vão cantar, esses doidos? Tão triste, tão louvando, tão alegre, tão louvando, povo esquisito. Exatamente. Tá rico, tá agradecendo, tá pobre, tá agradecendo. Tá lá, tá enterrando o padrasto. Glórias a Deus, Senhor, que Senhor recebe, obrigada por tudo. Meu, você é muito esquisita, minha filha. E aí a gente começou a entender que a gente precisava conhecer mais sobre isso. E aí foi um caminho muito lindo, assim, porque Deus foi direcionando mesmo. Eu e o Alexandre, a gente teve uma comunhão muito grande nessa decisão, porque os dois foram pescados juntos, então a gente construiu isso juntos. Que bom, né, Monique, que foi junto, né? Porque a gente vê muitos casais aí com esse desafio, e aí o trabalho é dobrado, né? Perfeito. Então a gente foi se ajudando muito, a gente foi conhecendo juntos, porque ele também vinha da religião católica. Então a gente foi conhecendo um novo Jesus, um novo Deus, e sem falar de religião, porque a gente está falando de Deus. Sim. Mas a gente foi buscar algo que fazia sentido pra gente. Então a gente se batizou nas águas, a gente foi pescado em maio e nós nos batizamos em novembro. E eu lembro que quando a gente teve um casal de amigos, o Diego e a Sara, eles, vamos batizar, e a gente falava assim, mas será? De novo, né? Porque às vezes a gente acha que a gente precisa estar preparado para conhecer Jesus. Eu batizei junto contigo, amiga. Isso! A Monique nem lembra. A gente vai ser junto. Eu tava lá, Monique, mergulhando É que era também. tanta gente aquele Nossa, dia, né? Era muita gente. Você não é a primeira, sabia? Que às vezes tem falando, eu tava lá, eu tava. E a gente entra num flow, né? Num negócio ali. Foi muito forte, assim, porque ali eu entendi que e eu acredito que esse é um grande desafio que as pessoas têm. Não, ainda não tô preparado para conhecer Jesus. E ao contrário, né? A gente tem que ir como a gente tá. Exato. Então isso Jesus que já te pescou, minha filha. Isso, já pescou. Ele só quer que você entrega tudo. Então, e a gente mergulhou e Deus tem feito coisas extraordinárias na nossa vida. Deus tem falado muito com a gente. E aí eu entendi, às vezes as pessoas falam assim, mas Deus falou. Gente, como assim Deus fala com alguém, né? E aí eu entendi que é a intimidade que faz Deus falar. Então, eu sempre era muito assim, não preciso estar num culto, numa igreja, porque eu oro em casa. Não é. Eu preciso me alimentar da palavra, eu preciso mergulhar nessa palavra. É dentro de um ambiente desse que as pessoas vão liberar palavras proféticas, que Deus vai usar pessoas. Sim. Então, a gente mergulhou muito, assim, na palavra de Deus, e Deus tem dado muitos direcionamentos. Que legal. Então, entender o quanto Deus quer nos usar. Sim. E muitas vezes, de novo, somos nós que bloqueamos, né? o Deus agir na nossa vida. Sempre somos nós, né? Sempre somos nós. Sempre somos nós. Porque Deus, Ele quer entregar sempre, todo dia as promessas estão escritas há milhares, desde quando a gente nasceu, né? Exatamente. Antes de a gente já ser nos criado, chamava pelo nome, já antes a gente tava tá lá no ventre. E nós aqui no mundinho que se perdemos no caminho. Perfeito, pela carne, né? Perfeito. Porque a mágoa é na carne, e sabe, né? Não é e no sabe espírito. que é tão interessante essa questão de mergulhar na palavra, porque quando eu comecei nessa minha história do perdão e da palestra que fala sobre perdão, Deus colocou muito no meu coração a história de José. Eu amo a história de José. E aí, ali me caiu muito a ficha, assim, de que e se José tivesse guardado mágoa, ele teria chegado onde ele chegou? Não. E aí, ali me caiu uma ficha muito grande, sabe? De que Deus tem tanto para nossa vida, mas não com sentimentos tóxicos. Não. Não julgando, não olhando, não... Então, o quanto é importante a gente ter a palavra dentro do nosso coração, entendendo que são princípios. Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sim. Então, Deus de hoje é o mesmo Deus da época de José. Então, se lá a obediência trouxe resultados, a obediência sempre vai trazer resultados. Exato. Se não aqui na eternidade. Amém. Amém. Então, entender sobre perdão através do olhar de Deus, para mim, fez muita diferença. Isso para mim foi muito forte. Aí entendi tudo, né? Entendi tudo. Porque eu creio que seja uma das... Para mim, a maior dificuldade do ser humano, né? É sair desse lugar de vítima, né? De julgador,
para humildade e de compaixão com o outro e consigo mesma. Sim. Esse é muito desafiador. E quando a gente olha para Cristo e segue e sente e pratica aquilo que ele ensina, acabou. E é tão interessante porque no meu processo em grupo, eu faço uma pergunta assim. A gente faz uma ferramenta, aplica e depois eu pergunto assim: quem teve mais dificuldade em perdoar o outro ou a si? É unânime. 90% das pessoas têm mais dificuldade de se perdoar Caramba. do que perdoar o outro. Eu acredito. Isso é muito forte. Muito. Muito forte. Muito. Porque é a gente simplesmente esquecer que Jesus morreu na cruz por todos nós. E é por isso a nossa dificuldade em perdoar o outro. Olha Porque que lá forte. no fundo, a gente sabe que é para nós. É. Mas a culpa é tão grande, as mágoas são tão grandes sobre si mesmo, que eu não consigo liberar o perdão pro outro. Exatamente. Na verdade, não é pro outro. É pra mim. É para mim. Olha o quanto é alto. É muito o forte. grau. É muito forte, porque as pessoas, quando elas chegam Meu no processo, elas falam muito sobre o perdão do outro, até viver essa ferramenta. Daí, quando elas vivem essa ferramenta, todas que responderam que é difícil perdoar o outro, elas falam: eu consegui perdoar o outro na ferramenta, mas eu não consegui me perdoar. E isso é muito forte. Muito. Quantas pessoas são presas dentro de si mesmas. Sim, Então, isso é muito forte. sim. E- A armadura do orgulho, né? Exatamente. Ou julgado ou julgador. Exatamente. É o dia inteiro. É o dia esse inteiro. conflito. É o dia inteiro. E é o que eu sempre gosto de trazer. Quem julga não é Deus. A quem que a gente tem dado ouvidos. E quando eu entendi isso, eu entendi Verdade. a quem eu julga tenho não é dado doido. ouvidos. Porque quem julga, quem fala que eu sou culpada, não é Deus. Então, quem a gente tem dado ouvidos? Quem é? E aí vem a autorresponsabilidade. Entende como é tudo um contexto? Tudo. Porque eu escolho É o quem conjunto, eu quero né? ouvir. Eu escolho quem eu quero ouvir. Eu tenho 2 diálogos internos. Sou eu que estou escolhendo Sai quem eu desse quero lugar ouvir. de obrigação. Eu tenho que ouvir isso. Exatamente. Essa é a minha vida. Eu decido ouvir decido. isso. Eu decido escolher isso. Uau, outra comunicação. Eu decido, entende? Então, assim, o que eu decido assistir na televisão? O que eu decido ouvir no rádio? Qual é o podcast que eu decido ouvir? Sim. Qual entende? o louvor, qual a música que eu quero ouvir? Exatamente. O que eu quero que saia da minha boca? Da o minha que eu quero que as boca. pessoas escutem sobre mim? Exatamente. Uau. Então, essa é uma decisão. Por isso que eu digo que, assim, a minha virada na autorresponsabilidade foi muito forte. Sim, Porque eu nunca tive nesse lugar, com muita vulnerabilidade de novo. Eu era vítima do mundo. sim. Entende? Eu era vítima do mundo. Ah, tadinha. Ah, coitadinha. Eu era tão vítima que eu dizia que eu tinha engravidado aos 17 anos e não era culpa minha, entende? Nossa. Olha que forte que é, entende? Então, quando eu comecei a olhar pra minha vida, não, Eu podia ter escolhido eu outra podia coisa. ter escolhido. E amo a minha filha de paixão, foi a melhor coisa que aconteceu na Uma minha vida. princesa linda. Sabe, eu entendo hoje o quanto teve de Deus nela na minha vida. Mas eu trago assim, olha o nível que eu era de ser vítima do mundo. Entende? Então é uma virada de chave. Que aí, você não manda na tua vida. Isso, exatamente, porque daí eu sou vítima, porque o meu marido é assim, porque minha mãe é assim, porque meu irmão é assim, porque Meu minha filha patrão é é assim, assim. porque meu patrão é assim, entende? Então, e aí, Monique, por que tu deixou de lado o mundo business? Porque eu entendi que eu preciso trabalhar com a pessoa. Porque antes de ela ter um Antes do crachá, business, sim. antes de ela ter um Ela sendo crachá, CNPJ, ela tem um CPF. ela é uma história, É, entende? Ela é um eu CPF, ela é uma concordo história, contigo. ela tem pai, ela tem mãe, ela tem trauma. E quer ver quando vem alguém que diz assim, mas olha, é muito legal esse tema, mas assim, meu pai e minha mãe foram perfeitos, eu não tenho nada pra perdoar Esse é o querubim. deles. Esse é o querubim, que é só bater asa. E aí tu vai olhar pra história dessa pessoa, essa pessoa se envolveu em relacionamentos abusivos, traição, é fracassado financeiramente. E aí a gente se E os meus pais são pergunta, maravilhosos. "E meus pais são E maravilhosos?" são, E tá, são, querida? Deixa eu mas te as falar. memórias, São. mas as memórias precisam ser tratadas. Ser tratado. Para de fugir, né? Exatamente. É. E quantas pessoas hoje simplesmente decidem permanecer no lugar de fracasso, quando Deus quer dar
um lugar de vitória para essas pessoas. Então são elas que estão decidindo ficar ali. Isso me dói tanto, Tanto que você olha e fala assim, ai meu Deus, já tive aí, eu sei que essa pessoa tá saindo. E que dá pra Exatamente, sair. exatamente. Que tem algo maravilhoso pra vida dela. Que a vida pode ser mais leve, que a vida pode ser com mais graça, sabe? Com mais alegria. Dá um desesperinho, não dá? Dá. Dá. Às vezes eu falo assim, meu Deus, deve ter mais algum argumento na manga, Jesus. Eu tenho que falar alguma coisa. Me manda aqui, Espírito Santo. Porque não dá, eu preciso convencer essa alma a te conhecer. Exatamente. Então hoje, isso até foi bem disruptivo para mim, porque eu tinha muita dificuldade de vender. Minhas crenças eram fortíssimas. Eu lembro da jornada, eu lembro. Minhas crenças de vendas eram fortíssimas. E quando eu entendi que hoje eu não vendo um processo, entende? É muito mais. É muito forte, sabe? Eu vendo, sabe, liberação de perdão, eu entrego restauração de identidade. Quando eu vejo no final do processo, as pessoas me dizendo, olha, eu consegui abraçar meu pai depois de 20 anos que eu não abraçava ele. Nossa, aquele testemunho foi aquele muito testemunho forte. que eu passei, Nossa, aquilo é muito forte. Muito. Uma mulher de 50 anos que desde os 12 não conseguia abraçar o pai, que não conseguia perdoar. Foi muito lindo. Então eu te pergunto assim, quanto vale isso? Então quando eu entendi que, cara, eu não tô vendendo, eu tô salvando vidas, entende? Então, quando eu vejo uma pessoa que diz assim, olha para minha filha e essa menina tinha passado por uma tentativa de suicídio e eu trago ela para dentro de um processo e a pessoa recomeça a vida dela de uma outra forma e não tem nada a ver comigo, porque o meu processo não é meu. Eu sou só instrumento. É Deus o tempo inteiro, o Espírito Santo o tempo todo. Sim. Nunca vai ser sobre mim. Sim. Nunca vai ser sobre mim. Toda honra e toda glória a Deus. Amém. Então, é frustrante quando a gente entende que a gente pode ajudar, que a gente quer ajudar e a pessoa não quer. Aí a gente entrega na mão do Espírito Santo e é ele que... fala assim, não tem, depois fala, mas poderia, mas também a gente entende que Deus, que Jesus, ele bate na porta. A pessoa tem que querer. A pessoa tem que querer abrir, senão não dá para arrombar, não Porque dá... eu já tive nesse lugar, Jesus já bateu muito na minha porta e eu fechei várias vezes. Eu também. Então é por isso que eu te digo assim, que eu olho e vejo quantas coisas Deus já fez na minha vida, mesmo eu tendo sido essa filha ingrata, essa filha que rejeitou ele, e eu vejo o que ele fez na minha vida e o que ele vem fazendo todos os dias. Então, e aí de novo, trazendo para isso, quando eu olho para os meus pais, eu digo, gente, se eu fiz tudo o que eu fiz para Deus e Deus me abraça todos os dias, quem sou eu para olhar para os meus pais? Eu falo que Deus tem muita fé na gente. Ele olha e fala, meu Deus, tá lá de novo. Ficou de novo, mas tá bom, vou deixar esse dia aí. Não vou desistir. Não vou fazer ela desperdiçar, não. Deixa ela ficar mais um dia aí. Hoje vai. Hoje ela vai perdoar, hoje ela não vai falar mal de ninguém, hoje ela vai... Né? É lindo. E Monique, deixa eu te perguntar. Aqui, eu vou ler a página errada, peraí. Já falamos. Você já trouxe um pouco, né? Dos benefícios que você teve, dos ganhos, mas assim, eu gostaria que você compartilhasse assim 3. Fala assim, cara, esses frutos que eu colho hoje, esses para mim valeu toda a jornada. Quais seriam? Primeiro de todos, top 1, conhecer Jesus. Amém. Esse para mim é o top 1, assim. Isso para mim foi algo, eu não saberia descrever para ti o impacto que isso teve na minha vida, sabe? Conhecer o amor de Deus por mim foi algo que foi muito libertador. Então já vem aí a meu segundo ganho, né? A liberdade. A liberdade de não depender do olhar do outro, a liberdade de não dar mais o poder ao outro de definir o meu valor. Isso para mim foi algo que foi muito transformador. Porque quando eu não sei quem eu sou, eu dou para o outro o poder de ele dizer quem eu sou. Então, eu hoje sabendo quem eu sou, que eu sou filha amada de Deus, eu sou herdeira de quem eu sou, não me importa o que uma pessoa humana pensa de mim. Que tá vendo uma fraçãozinha.
ínfima de quem tu é, né? E sabe, uma outra coisa que para mim foi muito disruptivo, foi o seguinte, ousar. Ter esse espírito de Ter o ousadia. espírito da ousadia. Então, o que que aconteceu? Eu, mesmo depois de toda essa jornada, faz, sei lá, uns 2 meses, tava indo tudo bem e eu dei uma paralisada, sabe? Veio os diálogos internos, porque vem, Sim, né? vem. E aí, eu lembro que eu fui num culto não, foi uma sequência, assim, e Deus falava sempre a mesma palavra. Eu quero fazer um milagre, mas tu precisa se mover. Eu quero fazer um milagre, mas tu precisa se mover. E aí eu entendi, tá bom, Senhor, eu já entendi. Eu preciso me mover. Vá com medo. Porque isso também foi um aprendizado, sabe? Muitas pessoas querem viver um milagre, mas Deus faz tudo pela gente, menos a nossa parte. Então, ter essa ousadia, ter esse direcionamento de Deus. Então, assim, todas as palestras que eu fiz foi para uma obediência a Deus. E eu falo sempre assim, tá bom, Senhor, tu me mandou marcar a palestra, agora tu traz as mulheres que tem que vir. Você sabe quem tem que vir, né? E isso tem sido tão mágico, mas tão mágico. Então, essa ousadia, essa coragem Essa de dar fé, o né? passo, exatamente. Essa fé. Então, por isso que eu Cresceu digo na assim, fé. é por isso que eu digo, o top one foi entender o amor de Jesus por mim e entender o que ele quer fazer. E daí vem daquela frase que eu escrevi, sabe? As minhas dores nunca foram sobre mim. Foi para que Deus me usasse, para que fosse através de mim. Então, essa ousadia, e às vezes dá aquela insegurança, dá, mas vai com insegurança mesmo, coloca na mão de Mas Deus é e isso, vai. quando a fé é grande. E nós olhamos para a Bíblia, né, Monique? Quem estava ali? Fala para mim, qual personagem que estava assim? Cara, eu sei o que eu tô fazendo. Tá tudo certo. Esse se lascou. Agora, todos eles tinham ou medo, ou insegurança, Isso. ou com a circunstância de um clima, ou com a própria personalidade, ou com o físico. Tinha alguma limitação que eles se Sim. sentiam. Mas eu confio, vamos, Deus. É isso vamos. aí. E deu tudo muito mais do que eles Muito esperavam, mais, né? muito mais. Porque Deus é assim, Ele abençoa, é abundante, é generoso. Então, assim, essa minha segurança de dar o passo e saber que Deus está comigo, isso para mim foi muito disruptivo, disruptivo. Assim, quem me conhece muito próximo sabe, assim, o quanto o medo me paralisava, o quanto a insegurança me paralisava, com a minha autoestima, com tudo, Sim. entende? Então, Sim. hoje, mesmo na crise, como a gente brincou ali no começo, crente, né? Tá tudo bem, tá na mão do Senhor, é Ele que sabe, tá tudo bem. Então, assim, é dobrar o joelho, é orar, é pedir, é agradecer, mas, de novo, é a certeza de que é sobre a vontade dele, não sobre a minha. Então, quando eu entendi esse propósito de Deus para minha vida, isso mudou muita coisa, isso moeu com o meu orgulho, sabe, assim, eu digo assim que Deus moe todo dia o meu orgulho. Todo dia. Então, isso também foi um ganho muito grande que eu tive nessa jornada, sabe? Faz, sei lá, umas 3, 4 semanas atrás, a minha mãe me ligou, a gente teve que meio que um estressezinho, assim, daí ficou aquele biquinho, né? Natural. E aí o Espírito Santo ficou dentro de mim assim, liga pra tua mãe. Aí, eu amo quando ele faz essas coisas. Aí quando o Espírito Santo sabe que eu não escuto, ele manda através do meu marido, né? Aí o Alexandre assim, já ligou pra tua mãe? Não, amor, eu não liguei. Já ligou pra tua mãe? Bem assim. Quer que eu mande cartas? É possível? E aí, o que aconteceu? Tão interessante, por isso que eu digo assim, como Deus tem moído com o meu orgulho mesmo, sabe? Porque daí eu falei assim, não vou ligar. E aí ficou, tá bom, Senhor, eu vou ligar. E aí eu liguei. Ela não foi das mais simpáticas. E eu desliguei e falei, obrigada, Deus. Obrigada por ter me feito ser obediente. Então, e aí dali tudo ficou bem, sabe? Leveza, então, né? Isso. Tipo, não queria ligar, mas depois que ligar. Ô, Senhor, obrigada. E aí eu aleluia. entendi que não é sobre a minha vontade, sabe? E quanto mais o seu orgulho é moído, mais você serve quem tá te seguindo, Exatamente. né? Olha quanto exemplos do que você traz do nosso dia a dia que tantas pessoas, eu tenho certeza de que quem tá assistindo agora
às vezes não é com a mãe, é com o pai, é com o filho, Marido, filho. com o marido, com qualquer pessoa. Você traz esses exemplos e a vulnerabilidade, eu acredito muito também na vulnerabilidade de você mostrar a tua dor, tá ali, tá doendo, Sim. mas ao mesmo tempo você também já traz que é possível ser diferente, Sim. que é possível, ótimo, é possível curar e viver bem após essa dor. E isso é Perfeito. maravilhoso. E eu só quero dizer assim que, gente, foi uma alegria te rever de novo através do Instagram. A gente consegue se falar, Vai mas sempre pertinho, né? te ver presencialmente na palestra e ver toda a tua entrega. E eu vi ali muitas alunas tuas ali Sim. contando, abrindo os ganhos assim profundos nelas e na família. E mesmo a gente ali no curso por pouco tempo, mas a gente consegue ver a diferença no outro, né? Eu sei porque a Lu, quando me viu, falou: Meu Deus, o que aconteceu com você? Porque ela resplandece de uma Sim. forma muito natural. O nosso brilho fica Sim, diferente, que é de dentro né? para fora. De dentro para fora, exato. E é natural, você vê um semblante diferente, a forma como conduz é diferente. E deu para ver assim o quanto é linda a tua entrega, o quanto você ama cada uma daquelas mulheres. É lindo, muito lindo de ver. Eu quero te agradecer imensamente. Eu tenho certeza que quem ouviu esse podcast hoje já está sendo abençoado. Amém. E eu falo assim, o bom da internet é que assim, a sua palavra vai perdurar para sempre, amiga. Tem noção disso? Uau. Vai chegar em quem tem que chegar. Porque isso que você se curou, daqui 10 anos vai ter, amiga. Sim. Daqui 20 anos vai ter. Daqui 30 anos vai ter. Daqui 100 anos ainda vão ter pessoas passando por desafios com os pais, consigo mesmo, com orgulho e com perdão, que é uma coisa muito difícil de se tratar, mas ao mesmo tempo tão importante de se olhar e curar. E eu quero, para finalizar, para quebrar um pouco o clima, quero fazer... Você quer complementar alguma coisa, amiga? Não, quero te agradecer a oportunidade e espero que, sinceramente, possa alcançar muitas vidas, porque me dói muito ver pessoas presas dentro de si mesmas. Sim. Como eu fui durante muitos anos da minha vida. E luto todos os dias, porque é uma luta diária, né? É um trabalho diário, é uma construção diária. Então, para mim, esse é um assunto que me encanta, porque relação de pais e filhos, Não, dá família... pra ver. Teu olho brilha, é lindo de ver. Família é uma obra do Senhor, é um projeto de Deus. Então, o perdão é a base de tudo. E eu demorei muito tempo, trazendo bastante vulnerabilidade, eu demorei muito tempo para entender essa importância. Então, hoje, o meu propósito, a minha missão, de fato, é que pessoas não demorem tanto tempo quanto eu demorei para poder entender como é libertador perdoar o outro e se perdoar. E que bom, a gente só tem a agradecer pela sua vulnerabilidade e se dispor, de estar disponível para Deus usar você. Amém. Muito obrigada. Amém. Para finalizar, temos as 3 perguntinhas da Influente. Vamos lá. Perguntas sem pés nem cabeça. Você, número 1, você come hambúrguer. Quando você come hambúrguer, você pede com batata ou sem? Com batata. Bom, porque nossa amizade ia acabar. Mas eu como a batata separada do hambúrguer. Porque também. o meu marido abre pão e bota a batata dentro. Não, então a minha ele batata estranho. fora. Depois ele eu vou estranho. conversar com ele. Tá bom. Eu não, eu também, eu faço assim, belisco aqui, eu também. vou alternando. Essa foi a primeira vez, viu, que eu vi. Depois eu vou falar, amigo, vamos rever nossa amizade. Estranho. Segundo, complete a frase. O que não dá para apagar... Para apagar? Dá para ressignificar. Boa, muito bom. E a última, qual autocuidado que você não abre mão? Que eu não abro mão. Tipo assim, cara, inegociável. Isso eu sempre arrumo um tempinho pra fazer pra mim. Por mim, enfim, vale o que você quiser. A minha unha. A unha. A minha unha. Tipo, toda semaninha você...
Ai, agora eu descobri a unha em gel, então é de 2 em 2 não semanas, consegui me porque é adaptar, libertador. amiga. Sabe que eu não consegui me adaptar? Eu acho que o fio de frente não aguenta a unha muito tempo da mesma cor. Aí eu tenho que Aí fica fazer agoniada. toda semana. Então, E eu acho que eu também gosto do lugar, sabe? De ir Aham. lá, conversar e tal. Mas a unha pra mim é inegociável. Sim, legal, muito bom. E antes da gente ir para a nossa última pergunta, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua mentoria, como que as pessoas podem te achar nas redes sociais, tem site, enfim, amiga, entrega aí, porque eu tenho certeza que tem gente que quer saber mais de você. Então, o meu Instagram é @Monique com KI, porque eu sou especial, Chique. _Werner, com Com W. Isso. Através do meu Instagram tem todas as informações, tem o meu WhatsApp, a gente consegue conversar por ali. Tá. Eu tenho 2 tipos de atendimento, eu tenho o processo alma delas individual e eu tenho o processo alma delas em grupo. Eu tô lançando uma turma em Florianópolis, Oba! agora metade de agosto. Eu ainda não tive essa turma aqui, somente em Braço do Norte, a exclusividade lá. Era. Até então era exclusividade lá e agora eu tô trazendo aqui pra Floripa. Tá. Então, quem quiser informações, só chamar ali que vai ser um prazer a gente poder conversar. Tá, e se quiser agendar uma palestra contigo, aí é o link lá na bio. Também através do meu link da bio, tem todas as informações ali. Eu tenho 2 palestras, que é o Despertar da Alma, como eu venci minhas batalhas invisíveis, que eu trato especificamente sobre perdão, é uma palestra muito forte. Tu estavas lá, vivenciasse maravilhosa. ela. E eu tenho também a outra palestra, que é o que tem te impedido de alcançar o próximo nível. Então, são 2 palestras extremamente transformadoras, não é só conteúdo, é conteúdo, é ferramenta, é mudança. Sim. Então, eu tenho essas 2 palestras e lá no meu Insta tem todas as informações para ter acesso. Isso, dá para te acompanhar ali todos os Dá dias. para me acompanhar ali. Top. Vai ser um prazer poder levar essas palestras aí e tocar muitas vidas. Ai, amém. Bem importante, meu trabalho é específico para mulheres. Ah, Isso bem é importante bem legal você trazer. deixar claro. Meu trabalho Só é para específico mulheres. para mulheres. Tá. Eu não atendo nem individual, nem grupo, somente mulheres. Tá. Perfeito. E para encerrar, eu tenho uma pergunta que eu faço para todos os convidados, porque o nosso tema, como de servir, no começo a gente tinha a mesa posta, mas eu vi que realmente comer e conversar estava um pouco desafiador, estava saindo uns cortes feios da minha pessoa. Mas ainda continua sobre isso, de servir aqui, não tem mais comida, mas servimos conhecimento, servimos aprendizados e transformações. Então eu gostaria de saber, se você tivesse a oportunidade de servir à mesa, de estar aqui sim, no olho, com quem seria? Pode alucinar, amiga, pode ir longe, quem você quiser. Com quem seria? Olha, eu gostaria muito de sentar no olho mesmo com Dave Leonardo. Uau! Por quê? Porque o Dave, ele teve um papel bem importante quando legal. eu e o Alexandre, a gente começou a conhecer Jesus. Então, a gente teve toda essa jornada, mas muito antes a gente ir para uma igreja, muito antes de qualquer coisa, a gente foi ouvindo a palavra dele e ele fez com que a gente se apaixonasse por Jesus. Que legal. Você sabe que você não é a primeira pessoa, eu conheço muitas pessoas que pela internet foram evangelizadas pelo Dave. Conheço muitas, tá? Então, assim, a gente tem muita gratidão, de fato, pelo trabalho dele. E ele nos fez conhecer um Jesus que a gente não conhecia. Que legal, que legal. Realmente ia ser um bom papo. Ia ser. Ia ser, mas você pode me chamar se esse dia acontecer, tá? Eu vou ficar bem quietinho, prometo. Tá bom. Gente, e é isso. Obrigada novamente, Obrigada, amor. eu que agradeço. Daqui a pouco eu te abraço mais. Queridos, muito obrigado por mais uma tarde aqui nos acompanhando. Esqueci de falar sobre o seu café, né, irmã? Mas agora eu tenho certeza que agora você já está habituada, que é a hora da gente tomar o nosso café e bater um papo. E mais uma semana eu quero te pedir para que você fique com a boa parte desse episódio e compartilhe com quem você acha que merece ouvir essa palavra. Tá bom? Muito obrigada e até semana que vem.